chegou, né? Foi dia 20 de março. Não esqueço, né? Que a gente... Era até aniversário do Ricardo, né? E a gente falou assim, vamos fazer um apanhadão aí, comemora o seu aniversário e a gente anuncia a gravidez pra todo mundo. Os familiares já sabiam, que a gente tinha contado antes, né? E eu sei que a gente anunciou no dia 20, quando foi dia 23, dia 24, dia 25, dentro da próxima semana, já tava tudo fechado. Já era... Lockdown. E aí foi pesadíssimo, né? A gente foi acompanhando na TV, nos noticiários. Porque quando a gente tá grávida, a gente fica mais, né? Muito sensível. Muito sensível. Até me arrepiou. Muito sensível. E a gente ficava na expectativa, tudo muito novo, né? Eu, nessa época, não era neurótica, tá vendo? Vale o gatilho aí. Por quê, né? Eu ficava dentro de casa curtindo. Mas aí você ligava a televisão, noticiário. Hoje morreu tantas mil pessoas. A gente ligava no outro dia, faziam hospitais provisórios nos estacionamentos. Lembra disso? E aquilo ia te enchendo. Você ia se alimentando só daquela quantidade de informações, né? E ficava dentro do seu quarto isolado. Você não tinha visita de parente, você tinha medo dos seus familiares falecerem, né? Tava tudo muito novo, vacina, não sei o quê, enfim. Aí a gente ficou lá... Passei esse período, foi uma gestação muito boa, curti muito, fiquei muito tranquila, não passei nervoso, né? E aí liberaram pra trabalhar, eu voltei a trabalhar, né? Que eu gostava muito. Outra coisa que eu achei que eu fosse sofrer muito, eu sempre falei assim, a gestação é o período que eu tenho que passar, o meu filho vai nascer, eu vou passar pelo período, né, do resguardo e cuidar dele, e assim que passar todos os prazos, eu vou voltar a trabalhar na ativa. Só que eu não tinha experiência de amamentar, né? Então, você tá com seu filho de 4 meses, geralmente a licença maternidade que a gente tira, né? Às vezes você tem o privilégio de ter 1 mês a mais de férias, né? E faz prorroga essa questão da amamentação, mas você, quando volta a trabalhar, teu bebê tá muito pequeno ainda, né? E aí eu fui mudando minha ideia, minha expectativa, aquilo foi doendo no meu coração. Ai, meu Deus, se me mandassem embora seria até bom, né? Porque eu ficava mais com meu filho. E por fim, Deus preparou tudo certo, né? A empresa me desligou e eu continuei. A gente vai ter muitos episódios ainda para falar a respeito disso. Mas a pandemia foi isso, foi um turbilhão de emoções, passou, mas graças a Deus hoje tá todo mundo bem, Giuseppe tá bem, né? Minha família tá bem. E ao longo da nossa trajetória aqui no podcast, a gente fala mais a respeito disso. Isso. E agora nós vamos pro nosso primeiro quadro, que é expectativa versus realidade. Ju, me conta, por exemplo, o que era a expectativa sua antes e a realidade depois da maternidade. Então, expectativa antes e depois. Então, por exemplo, o seu parto, resumidamente. Eu sou uma pessoa bem focada no que eu quero, assim. Dificilmente alguém, se eu coloco alguma coisa na cabeça, alguém tira ou tenta mudar minha opinião. Eu, desde o início, a vida inteira, pra mim, parto sempre foi cesárea. Eu também. Eu fui até ignorante, né, no sentido literal da palavra, porque eu não busquei nem literatura pra saber, porque eu sei que... Informações, né? As informações mesmo pra saber a respeito de parto normal, humanizado, porque eu já sabia que não passaria por isso e sabia também que se caso eu lesse algo, né, que me chamasse atenção, eu ia ficar tentada, mas não conseguiria ir, né, tentada ao parto normal, que eu sei que deve ter uma série de benefícios. Com certeza. Mas eu não ia conseguir. Então, eu optei até por não me munir de informações, porque eu já tinha essa decisão há muitos anos de ser cesárea. Então, na expectativa e realidade, sua foi cumprida. A minha foi cumprida. Né? Sempre quis cesárea. A minha foi cumprida. E a amamentação? A amamentação, eu tinha muito medo. E aí... Tanto que era muito mais medo que o parto, né? Porque o parto sempre teve essa questão da anestesia. E eu também... Não busquei informação a respeito. Só que hoje, com as redes sociais, né? Uma palavra que você pesquisa, né? O algoritmo já te traz um turbilhão de informações, né? E aí vinha que o peito rachava, que o peito sangrava, que tinha mastite, né? Que tinha a questão do laser, essa tecnologia que, né? Na nossa época você usou, eu não usei. Agora, graças a Deus, não tive a necessidade. Então eu tinha muito medo, mas superou, porque... Eu não sei se é uma sorte, né? Ou se eu fui atendida por bons profissionais. Na primeira vez que meu filho... que eu fui amamentar, meu filho, ele já teve a pega correta. Sim. Então, assim, doía... Porque era aquela questão, né? Da adaptação do leite, sim. Né? O peito fica quente, né? O peito fica duro, né? Você sente o leite descendo tudo, mas... Mais dolorido, mas foi...
o menos traumático possível. Uma semana já passou e eu não tive problema nenhum. Então superou muito a minha expectativa. E quando a gente fala de amamentação, né? Assim, você era daquelas que falava assim, meu filho não vai comer, sei lá, doce até 2 anos. Ele também não vai... Por exemplo, vou usar aquela técnica BWL. Sim, Como que foi? Como você falava. E, meu filho também, por exemplo, birra. Vai se jogar no chão, vou deixar falando. Exatamente. Foi assim, né? Eu sempre busquei o braço de apoio dos profissionais. Como eu nunca, igual eu te falei há pouco, como eu nunca fui pro lado da literatura, então eu sempre me apoiei muito nos mais velhos, né? Sim. E nos profissionais que rodeiam a gente. Então, pediatra, né? E a primeira... Giuseppe passou por 2 pediatras. A primeira falou, olha, não faz, as coisas mudaram, né? Atualmente a gente não dá mais, acabou essa questão do açúcar até os 2 anos, do sal. E isso frustrou muito a minha família. Porque eles não aceitavam que não tinha sal na alimentação, né? A criança tem que ter um salzinho na comida. Mas você sabe que hoje o sal, assim, só pegando um gancho, você sabe que o sal hoje, ele a partir de 1 ano, ele já é liberado, né? Porque o sal hoje tá, né, em discussões dos médicos. Isso, a partir de 1 ano, né? A partir de 1 ano. Só que eles querem... A minha mãe, que inclusive tá me assistindo aí... Ela falava que... Beijo, Sueli. Beijo, mãe. Ela falava que, na minha época, até um pouquinho de caldo quinora ela adicionava pra dar um saborzinho, caldo quinora de galinha. Sim. Se você fala hoje pra um pediatra, né, pras mães de hoje, elas abominam. É lógico. Só que assim, tá todo mundo vivo, né? Tá todo mundo bem, saudável. Mas era antigamente. Antigamente. Assim, e eu acho que a gente também não pode ser neurótico, né? Eu acho que tem que ter toda uma dosagem. Tem que ter dosagem. Mas você falava alguma... Mas, assim, na parte da alimentação, tinha alguma coisa que você falava que antes... minha expectativa versus realidade. Então, eu seguia muito a regra que o pediatra orientava. Então, ela falou assim... Não é doce sem até 2 açúcar anos, e não e foi sem no doce sal. até 2 Foi anos. assim. Entendi. E aí, batalhei lá e comecei a fazer comida mesmo, adentrar. Porque, assim... É minha responsabilidade, eu vou fazer a comidinha deles sem sal. Então, eu fazia caldo de legumes, colocava em tabletinho e fui fazer a introdução alimentar. Fui orientada que seria legal o método BLW. E eu achei super que ia conseguir. A primeira uva, meu amor, que a gente cortou, esquece... Não dá. A criança vai engasgar, pelo amor de Deus. Sim, tem que ter toda uma técnica pra cortar a uva, né? E vamos falar a realidade? A gente cortava, né? As frutinhas, colocava lá. A criança pegava a manga, passava. e aí quando faz assim, ó. Isso! Aquela amassada no morango, na banana, que você fala, nossa, vai comer super, né? Ai, que lindo! Isso! Aí quem come a orelha, o cabelo. Acabou de dar banho à criança aqui, ó. Jesus! Aquela bagunça. Isso, e aí vai muito do perfil da mãe. Porque